2024 é um ano bastante especial para a Ford, como a gente já falou aqui no canal, Mustang, um dos seus maiores ícones, completa 60 anos. E hoje, para comemorar isso também, a gente reuniu dois carros bem legais, um 64,5 e um da 7ª geração. Confere aí. Saudações, pessoal! Hoje é dia, então, de falar de Mustang, 60 anos de Mustang. Cara, meus amigos, eu não sabia, na verdade, que aqui no Brasil tínhamos um Mustang 64,5. Justamente foi o ano do lançamento, porque muita gente fala, até os livros mesmo, né, falam de 64,5, mas 65, né, em diante. Mas o que é bem legal do Mustang é que a estratégia da Ford na época de lançamento foi uma estratégia agressiva, uma estratégia que surpreendeu eles também. Falando de Mustang, sem dúvida nenhuma, é falar do Lee Iacocca, falecido no ano passado, né, salvo engano, realmente um dos caras mais visionários da indústria automobilística, porque ele conseguiu perceber e notar a necessidade de criar um carro que se adequasse a muita coisa nos Estados Unidos da época. Vocês imaginam, década de 60 nos Estados Unidos, padrão de carro gigantesco, e ele resolveu falar, não, a gente tem que criar um carro menor, que fique entre o Falcon e algum outro modelo maior, e ao mesmo tempo ter uma personalidade interessante e opções de motor e tal. Ou seja, ele também criou o Pony Car. Assim como o John DeLorean criou os Muscle Cars, né, em 65, né, com o Pontiac GTO, o Lee Iacocca é o pai dos Pony Cars. A gente sabe que depois, na sequência, em 67, veio a Chevrolet com o Camaro, que foi o seu arquirrival até o ano passado, né? Ainda tem Camaro para vender, mas é uma série de despedida. Mas sem dúvida nenhuma, as brigas entre eles foram bem legais ao longo dos anos e as mudanças e tudo mais. Mas o que é interessante do Mustang inicialmente é falar desse surgimento, o segmento de Pony Car, aquele carro compacto onde você podia escolher dezenas de opcionais, e esses opcionais eles iam desde acessórios internos, painel. Eu lembro que eu tenho um livro de Mustang que eu comprei há quase 30 anos e justamente tinha lá Mustangs com diferentes acessórios de época, entre eles um que eu nunca achei legal, mas acaba sendo um opcional icônico, né? Que é um bagageiro de porta-malas, né? Aquele bagageirinho, e tem vários Mustangs que trazem isso. Ou seja, até se dizia na época do lançamento que nunca existiu um Mustang igual ao outro, porque justamente cada pessoa escolhia e personalizava o carro de diferentes maneiras. Ou seja, a ideia do Lee Iacocca, que ele passou para a equipe de projetistas, foi criar tudo isso. Um carro que a pessoa pudesse comprar, custasse barato, preço acessível e ao mesmo tempo que pudesse ser customizado de maneiras bastante distintas. Ou seja, não tinha um Mustang igual ao outro, modo de dizer. Tanto que o que é mais legal desse carro é que ele é um 64,5 com 6 em linha. Cara, isso aqui é muito difícil de achar até lá, mesmo nos Estados Unidos, justamente por conta disso. Na época você podia comprar 6 em linha, custava uns $2.300 mais ou menos, e duas opções de V8. E dentre essa ideia de fazer o carro do jeito que você quisesse, você tinha os 289 High Performance, ou seja, você podia ter um carro com outra caixa de câmbio, amortecedores, ou seja, uma suspensão própria. Isso é possibilidade de escolha, meus amigos. Esse mercado é muito legal dos Estados Unidos por conta disso. Então chegamos em abril de 1964, Feira Mundial, lançamento do carro, a Ford com uma expectativa otimista, vamos vender uns 100 mil carros por ano, venderam 22 mil unidades no mesmo dia. Vocês imaginam que isso é uma coisa muito alegre, né, para o Lee Iacocca, ele era vice-presidente da Ford na época, mas também, por outro lado, a produção teve que ser muito otimizada, né? Uma coisa é você pensar em vender uma quantidade por mês e vender num dia só uma quantidade enorme, né? Um quinto disso. Realmente foi um sucesso estrondoso. Até as revistas de época depois foram testar o carro nas diferentes versões e comentaram. A gente depois, dirigindo, vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que o Mustang, assim, deve ter tese sobre isso, trabalho de mestrado, doutorado, porque realmente na história do carro americano ele se tornou um símbolo. E até mesmo o Mustang, dentro dessa ideia de liberdade toda que tem nos Estados Unidos, o cavalo Mustang, ele é um símbolo, patrimônio nacional, enfim, incrível esse tipo de coisa. Dessa forma, então, com todas essas possibilidades, esse sucesso de vendas, o carro se tornou verdadeiramente um símbolo norte-americano, né? Eu acho muito legal. Falei essa questão do Mustang, né? Ele se tornou um símbolo nacional dos Estados Unidos, com o Bandeira e outros, Elvis também, todo mundo, né? Vira algo muito significativo. E o que explica o sucesso de um carro como esse, um Pony Car, um carro que inaugurou um novo tipo de carro? Basicamente, começando pela dianteira. Bom, primeiro, o desenho desse primeiro Mustang, ele é, para mim, muito simbólico. Eu acho que a Ford conseguiu construir algo fenomenal. Eu digo até alguns carros já nasceram clássicos, exatamente, né? O Mustang dá para dizer que ele já nasceu clássico, que era um carro muito atraente. E mesmo numa versão de entrada, ele é um carro que
era muito atraente por conta desse desenho bem acertado. Então, detalhe da dianteira com o cavalinho no centro, esse foi dessa forma 64,5, 65, 66 já ocorreu alguma mudança nesse sentido, aquela ideia, né, do volume de vendas, pô, vamos mudar alguma coisa para gerar uma necessidade de compra. Mas acho que a dianteira desse carro é icônica e ela simboliza, cara, muita coisa. Qualquer coisa que você fala de Mustang, você olha para essa dianteira, você identifica o carro. Acho que em qualquer lugar do mundo o pessoal consegue identificar um Mustang. Até se você fosse na União Soviética, eu acho que eles identificariam um Mustang por conta desse sucesso todo. Seguindo por aqui, temos esse detalhe da roda com pneuzinho faixa branca, essa calota, é um estilo bastante próprio, que também estava entre os opcionais, podia escolher roda, uma infinidade de coisas. Como eu falei, a lista de opcionais, assim como nos Estados Unidos sempre foi muito comum, uma lista vasta de opcionais, no caso do Mustang ele não ficava atrás. Esse carro é um coupé, também teve o Fastback, que saiu depois, né, posteriormente, mas fechando aqui com o desenho da traseira, que também é bem acertadinho, é bem bonito. É aquele Mustang, você pensou em Mustang, você pensa exatamente nesse carro. E essas lanternas côncavas, que em 66 também houve uma mudança também na lanterna, mas essas primeiras são muito legais. A gente vai ver agora no Mustang de 7ª geração que esses elementos acabaram passando pelo tempo e estão presentes por ali também. E 6 décadas depois, chegamos ao Mustang de 7ª geração, a gente foi ao lançamento, até no final desse vídeo, eu falo das impressões aqui, mas no final do vídeo eu coloco as impressões em pista lá no Velocitar, que a gente foi ao lançamento, foi muito bacana, aliás, né, guiar esse carro na pista. E como o Mustang mudou, né, de um carro que dizia um carro americano não faz curva para algo extremamente interessante. E nessa 7ª geração, ou em cada geração, o Mustang foi recebendo melhorias, aprimoramentos, mudanças. A gente falou aqui do Fase 2, a 2ª geração do Mustang, que ela é uma história um pouco complicada para os fãs de Mustang. É um Mustang que já mudou, ele ficou com uma aparência um pouco diferente. A gente gravou com o V6, né, o Cologne, que é um motor bem legal, foi usado no Ford Capra e tal, mas no Mustang, realmente, o Mustang sem V8, ele ficou, né, primeiramente a fase 2 foi a primeira sem o V8, depois eles puseram o V8 como opção. Mas naquele momento que não tinha o V8, né, 74 e tal, realmente os fãs de Camaro falaram, pô, a taxa de compressão do Camaro baixou totalmente, o carro tinha 100 cavalos, mas estava com V8, né? Mas o Mustang tem essa fase da história que foi importante também, porque o fase 2, muita gente acha que ele não fez sucesso, mas ao contrário, é um carro que vendeu muito. Pegou aquela época de crise do petróleo, economia de combustível, tudo isso faz muito sentido. A gente sabe que aqui no Brasil, para quem gosta de V8, motor grande, Landau, Galaxy, Maverick, era tudo largado na rua, o pessoal trocava por videocassete, eu já contei a história aqui. Nos Estados Unidos a mesma coisa, ou seja, ninguém queria mais um V8, um motor beberrão. Então o Mustang também se adaptou a essa fase difícil, mas depois voltou com força total. Na 3ª, 4ª geração, você já sabe que é a minha favorita, né? Que a 4ª geração ela meio que retomou os traços da primeira, isso que é o mais interessante. E foi evoluindo, passou a ser vendido aqui no Brasil com certo atraso até pela Ford em 2017, e daí ele evoluiu. A gente já falou de vários Mustangs nesse sentido. Até chegar na 7ª geração, novíssima, acabou de chegar no país, e é um carro que já traz esse mesmo espírito, vem dos dois lado a lado, a gente começa a notar similaridades, isso que é interessante, porque a 7ª geração já é um carro que tem maior rigidez torsional, já tem um aspecto, de certa forma, eu vou falar guiando, um pouco mais europeu até em algumas coisas, e ao mesmo tempo ele consegue manter esse espírito de pony car. Eu acho que essa é a mágica, talvez, do Mustang nesses 60 anos, conseguir manter o mesmo espírito e realmente, assim como não aconteceu com o Thunderbird, que deixou de ser um carro de 2 lugares, um roadster e virou um carro de 4 lugares, legal também, já falamos dele aqui, mas ele perdeu a identidade. O Mustang nunca perdeu a identidade, então eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes. E a 7ª geração, então, ela acaba trazendo isso de uma forma muito especial. Então o estilo todo é bem agressivo, esses Mustangs atuais, na geração passada também, eles já adquiriram mais um estilo fastback de carroceria, né? Isso é uma coisa legal também, né? Que acabou salientando muito bem esse traço mais agressivo do carro. E começando, lógico, pelo design que a gente gosta muito, o detalhe da dianteira. Essa dianteira com tecnologia máxima, né, no conjunto óptico, mas também que tem uma identidade visual da marca muito forte, as entradas de ar, ou seja, um carro que está com um desempenho ainda mais otimizado em relação à geração passada. E claro,
o cavalinho tradicional, que é idêntico nos dois. Esse detalhe é bem interessante. Temos aqui também uma saída de ar no capô. Carro que você dirige olhando o capô, eu já falei, eu adoro, porque você tem uma ideia diferente, né? Dirigir o carro olhando o capô dá um aspecto todo especial. Isso acontece no Mustang historicamente e é bem legal. Seguindo por aqui, temos rodas de 19 polegadas. Outra coisa que eu gosto muito, e eu falei isso no lançamento, as rodas de 19 polegadas não são rodas enormes, têm um tamanho legal e justamente trazem aí a ideia visual e ao mesmo tempo de performance, né? Com esse Pirelli P0 que calçam muito bem o carro e a proposta dele, né? A gente tem aqui também outra coisa muito otimizada. Esse é um GT Performance, né? A gente sabe que tem 4 cilindros também, tem outras opções de motorização. Freios da Brembo, outra característica que o Mustang manteve da geração passada para essa. Aqui na lateral, um detalhe que para nós brasileiros faz sentido, todo mundo que gosta de Ford vai lembrar, claro, motor 5 litros, mas aqui é um Coyote de 4ª geração, mas lembra o nosso 302, claro, na litragem pelo menos. O que é legal é que esse conjunto de freios da Brembo, além do câmbio de 10 marchas, também eram usados pelo Camaro, né? O arquirrival do Mustang. Isso é uma coisa curiosa. E aqui atrás a gente nota o desenho, aí sim, aqui que tem uma musculatura na parte traseira para abrigar também esses pneus um pouco mais largos, né, na parte traseira. E o que é bem interessante é que justamente ele traz essa musculatura na parte traseira que evidencia, né? Se olha ele de traseira, ele tem uma traseirona mais larga. Assim como o Camaro também, até estava falando com o proprietário, lembrou muito, né? O Camaro também tem esse desenho musculoso na parte traseira. E fechando, tem a caída do vidro, um detalhe do vidro que tem aqui, uma referência aos Mustangs de todas as gerações, está bem aqui na base do vidro. É um detalhezinho, no melhor estilo Jeep, né, para colocar isso, ficou engraçado. E lógico, na parte traseira, o detalhe interessante do aerofólio, né, aerofólio funcional também, ele garante downforce para o carro quando você está acelerando, porque na verdade essa é uma das grandes virtudes desses muscle cars modernos, né? Tanto Camaro quanto Mustang, carros muito bons e curva, né? Eu falei há pouco nessa questão que o carro americano só andava no quarto de milha, mas isso foi superado há tempos. E claro, a traseira com essas lanternas, aí sim, fazendo referência para a primeira geração, e isso, para quem vê no trânsito, já fala, cara, é o Mustang. Eu acho isso uma das coisas mais legais, essa volta ao passado e esse toque de desenho que a Ford conseguiu fazer. E claro, né, saída de escape que produz uma bela sinfonia para todos nós que gostamos de um som de V8. E agora vamos falar da parte interna, que é uma das coisas mais legais de mostrar. Mas olha que interessante, né? Esse carro é um coupé, aqui ele segue o estilo do Fastback, que surgiu depois. Por isso que ele tem, ó, detalhe do vidro ali. Mas esse primeiro, cara, eu acho esse Mustang magnífico. Olha a combinação de cores, que interessante, né? Esse carro branco, com interior claro também, olha só. Maçaneta dos vidros ali, banco baixo. Olha isso, que interessante. Cara, fantástico. O que é bem legal também, fechamento de porta. Um detalhe que eu acho bacana desse carro, vocês vão ver ali que eu programei naquele outro, exatamente isso. Esse painel, né, depois mudou. Aquele tem um painel, também uma das opções de painel, é algo inspirado nos clássicos, né? Isso que é muito legal. Bom, começando aqui, olha que interessante, esse volante, que era até um volante customizado, mas tinha aquele volante de aro mais fino, uma coisa que eu gosto muito dos Mustangs, que voltou em 94, eu vou falando do 94 de novo, esse detalhe do painel. Você olha o 94, ele tem exatamente isso. Olha o cavalinho ali, aqui tem o histórico também, bem interessante, cor window white, interior branco e azul, o motor 6 em linha, muito legal, né, cara? O detalhe do rádio, olha que legal, esse é um rádio daqueles modernos que tem atualmente, né, mas com design antigo. Eu acho isso sensacional, dá uma personalidade para o carro muito própria. E por fim, o detalhe do volante aqui, e esse painel, olha que legal, marca ali o combustível, o marcador de combustível, temperatura, e aqui esse velocímetro graduado, uma das coisas que eu mais gosto, sempre gostei muito. Olha a iluminação do painel. Luz do óleo, tem ali também, ó, duas luzes. Essas luzes eu acho fascinantes também, dão um toque todo especial. E o detalhe aqui, esse carro originalmente, o 6 em linha, tinha um câmbio de 3 marchas.
e o proprietário trocou por um de 4 marchas também de Mustang, só para ter um conforto maior para dirigir. Vocês lembram que a gente gravou com o Mustang conversível, um 65, e ele trazia um câmbio de 3 marchas. Então tá naquele vídeo lá também. Falando da novidade, olha que interessante, a soleira também tem a mesma inspiração, o detalhe dos bancos, é um 2+2, mas aquele tem mais espaço que esse. Vou falar para vocês que tem mais espaço. Olha só. Apetrechos tecnológicos, né, logicamente, botão Start-Stop, não temos a chave, as luzes espia aqui. E aqui, exatamente o que eu comentei, ó, sobre o painel. Entre as opções de personalização de painel, ó, eu coloquei essa aqui, que é o 6567. Olha que bacana a personalização do painel. Você pode fazer, na verdade, muitas coisas diferentes, né? Deixa eu fazer aqui alguma mudança, peraí. Ó, configurações diversas. Aqui está no Apple CarPlay, né? No Android Auto. Olha só, recursos. My Mustang, tem aqui medidores auxiliares. Isso aqui é muito legal, ó. Freio, tensão da bateria. Ele mostra também lá no centro essas opções lá no meio. Ou seja, tem muita informação para o motorista. Acho que é uma das coisas mais legais, cara. Olha só que legal. Pressão de óleo do motor, voltagem da bateria, taxa de ar combustível, temperatura do óleo do motor. Olha só, tá tudo aqui. Quando você liga o carro, ele traz todas essas informações para você. Aqui o modo de escape, eu gosto de usar no modo pista, mas dá para você escolher também ali. Aqui nós temos bom, primeiro painel digital grande, eu falei outro dia, né? Painel digital é o que a gente vai ter aí, não tem jeito. Aqui nós temos, eu vou ligar ele, só para a gente poder abrir uns menus. Delícia esse som. Aqui ó, a gente tem Start Stop, carregamento por indução. Aqui ó, aqui é um atalho, tá vendo? Você clica aqui, você sai nessa tela. E aqui ó, a gente tem exatamente a direção normal, conforto ou esportivo. Ou seja, dá para você escolher também as opções aí de acordo com o seu gosto, né? E olha que legal, consumo de combustível, pressão dos pneus, detalhes do medidor, ó, temperatura de cabeçote do cilindro, temperatura do óleo do motor, temperatura do câmbio, pressão de óleo, temperatura de admissão, taxa ar combustível, vacuômetro, voltagem da bateria. Cara, que fantástico, né? A quantidade de opções que você tem nesse carro é um negócio impressionante, né? Aqui tem os modos que você escolhe, né? Então aqui ó, modo normal, ó, modo normal, modo normal, personalizado, escorregadio, né? O piso escorregadio, pista drag para arrancada, modo pista, o modo esportivo, ou modo normal com escape, daí você vai mudando as coisas, né? Então isso é uma das coisas mais legais que tem no carro. Tema do painel que eu comentei é isso aqui, ó. Você pode selecionar o tema do painel, daí você tem aqui Classic 6768, aliás é 6768, né? Mais redondinho. O Fox Body também é bem bacana, olha o Fox Body que legal. Olha que interessante. Mas hoje a gente tá mais clássico nesse momento da matéria, então vamos deixar aqui, ó. E daí tem a básica e o modo pista. Olha que interessante. E daí você tem ali, ó. Mas vamos deixar no Classic 6768. Olha que interessante. Câmbio de 10 velocidades e aqui o freio de mão. Você empurra, soltar ou puxa ele. Porque tem o modo drift também o carro. Ou seja, várias coisas diferentes. Mas o que é legal é que dá para você personalizar tudo aqui. E temos aí por fio 2+2. Cabe só o Porsche aqui, meus amigos, com seus 2,9 kg, porque realmente é bem apertadinho, né? Mas outra coisa legal, nós temos aqui detalhe do acabamento e as opções, o bom e velho cavalinho, mas a coisa, né, o painel ficou ainda mais, né? Mas o que mudou nessa geração é que o painel meio que tem um Mustang aqui do lado, mas ele perdeu um pouco aquela curvatura que tinha. Mas sem dúvida que é um belo carro. E aqui, abrindo o cofre do motor, uma coisa interessante que para muita gente pode ser uma surpresa. A pessoa fala, putz, todo Mustang eu acho que é V8, né?
os antigos, né? Na verdade não. E esse que é uma coisa legal e que mostra a possibilidade ampla de escolha do consumidor nos Estados Unidos na época. Por isso que eu falei que nenhum é igual ao outro. Esse, por exemplo, é um 6 em linha. 6 em linha, duas opções. 170 polegadas cúbicas e esse aqui, com 200 polegadas cúbicas, 3,3 litros, 120 cavalos. Olha que interessante, as opções de motorização e mais duas opções de V8. E aqui, a versão que chega para o Brasil, que é a GT Performance Coyote de quarta geração, motor já conhecido, entregando aí 488 cavalos, acima de 7.000 giros e com 58 kgfm de torque. Trabalhando com o câmbio de 10 marchas, realmente a Ford não brinca em serviço. Muito bem, começando a contar essa história. Cara, uma coisa interessante, eu gostei desse Mustang 64, não só o 64, né, na verdade, eu gostei desse Mustang 6 cilindros, dei uma voltinha aqui antes, achei um carro legal, de modo geral, de andar. Logicamente, ele foge daquele padrão que a gente tem quando fala em Mustang, né, que é o V8, mas olha só que opção interessante. A história do Mustang é fascinante, né? A gente vê um carro que teve esse estudo de mercado e a Ford realmente apostou muito no Lee Iacocca, na ideia do Lee Iacocca, nessa proposta de criar algo diferente. E mais do que criar algo diferente, ele criou, na verdade, um segmento diferente, né? Cara, olha o Lee Iacocca, a importância dele. E depois ele foi para Chrysler, fez coisas fantásticas lá também, com o Plymouth e tal. E falando dele na Ford, cara, você vê, você imagina, o que ele criou? Criou um segmento de carros, cara. Criou os Pony Cars. Isso por si só já é algo fabuloso, né? E justamente, né, o lançamento do Mustang em 64, ele acabou coincidindo com uma série de mudanças nos Estados Unidos. Olha que delícia, cara, de ouvir esse motor 6 cilindros. Eu gostei, cara. Eu falei, pô, 6 cilindros, legal, tal. Mas como combinou com o Mustang também, porque ele é um carro leve pro padrão da época, né? E o que é legal também, que o contexto nos Estados Unidos na década de 60 é bem próprio, né? Contexto cultural, enfim, aquela série de manifestações, Guerra do Vietnã, e isso se reflete também em várias coisas, né? A necessidade de ter algo novo, de ter algo diferente na indústria, um estilo que fugisse também dos padrões, eu acho que acabou dando uma sacudida no país. Isso explica o sucesso comercial do Mustang. É interessante aqui porque essas rodas são 14, né? Olha só. Segunda, tem um torque bacana. Isso, aliás, o torque, aliás, foi elogiado pela revista Motor Trend. Eles fizeram um teste do carro e elogiaram. Para a mesma versão 6 cilindros, tem um torque bom, né? E você viu que eu comentei, haviam duas versões de 6 cilindros, 170 polegadas cúbicas e 200 polegadas cúbicas. Bacana, né? É isso aí, deixa o veterano passar.
Mas fantástico, né? Esses primeiros Mustangs, que é bem interessante, e uma coisa que tem a ver com o Mustang atual, a gente vai ver daqui a pouco nas impressões, é que ele continua vestindo o motorista, sabe assim? Na parte de suspensão, basicamente o Falcon, mas com um ajuste, um acerto para o tamanho do carro, né? Então ele passou por mudanças próprias. E fora isso, aquela questão que eu comentei dos opcionais, né? De uma série de opcionais para deixar um Mustang diferente do outro. Cara, que delícia! Para guiar um clássico como esse, um 64,5, meus amigos, fantástico, fantástico. Que delícia! Fantástico, meus amigos. Você tirar o prazer, a satisfação de dirigir qualquer configuração mecânica é um dos grandes segredos do prazer ao volante. E sem dúvida, esse carro, ele abriu as portas para outros Mustangs, outras gerações e uma evolução que a gente vai ver agora, dando um salto aí no tempo e indo para a 7ª geração, que é um pouquinho mais potente, mas independente disso, traz muita coisa em comum com esse carro, e principalmente esses pioneiros, tem que tirar o chapéu, cara. Que carro fantástico. Puta, que delícia. Vou dar mais uma voltinha aqui, que tá muito bom. E vamos agora pro V8 da 7ª geração. Um abraço. Muito bem, um pulo de 60 anos no tempo, meus amigos. Olha só, um carro tem uma história de 6 décadas, né? Realmente é notável, né? Muito interessante, né? Se for pensar no contexto histórico, né? Do Mustang e como ele se tornou algo relevante, né, para o mundo automotivo. E logicamente, né, aqui a gente tem ...488 cavalos debaixo do pé direito. Só um kickdownzinho aqui para esquentar. Muita potência, né? E não só isso, né? O que é legal é que esse Coyote de 4ª geração, ele é um motor que tem um desenvolvimento muito interessante. Equipa também F-150, ou seja, a Ford tem um trabalho de desenvolvimento grande com esse carro. E o som, né, do escape, cara, eu acho que uma das coisas mais legais, assim, para quem curte carro de modo geral, é a sonoridade, cara, do V8. Para mim, cara, V8 eu acho uma configuração de motor mais perfeita que existe. Porque assim, a combinação de cilindros e válvulas e comando e tudo isso, cara, é um negócio impressionante. É gostoso de ouvir e de sentir, inclusive. Aqui nessa estrada, vindo para Itu, tem um túnel ali. Depois do pedágio, quando você vem, antes do pedágio, quando você volta. E, meu, é fantástico ali. Lá no túnel, abri a janela, deu uma acelerada e, cara, que som, né? Que coisa fantástica poder ouvir isso, e uma sonoridade tão incrível. E esse Mustang também, ele tem algumas características gerais, como por exemplo a distribuição de peso. A distribuição de peso dele é quase a ideal, ou seja, é uma geração que ficou com uma rigidez torsional 30% maior e passou aí
por um acerto dinâmico ainda maior. Eu lembro que antigamente se comentava, carro americano não faz curva, é só para arrancada, mas há um bom tempo já, tanto o Mustang quanto o Camaro são carros que fazem curva e fazem muito bem, tanto que são carros que se destacam em automobilismo, em provas, enfim, são carros que se destacam muito no quesito desempenho, porque o acerto dinâmico realmente é muito bom. O carro parado estava exatamente aqui. O desempenho do carro é muito bom, ou seja, a dinâmica de condução é excelente. Esse carro, você pega os modos de condução dele, você pode ter o carro do modo como você quiser. Uma configuração que eu gosto muito é deixar na estrada suspensão um pouco mais esportiva, volante também e pista. Na cidade, tudo normal e o escape pista, cara. É muito legal, porque, cara, o som do escape é um negócio musical mesmo para os ouvidos. Eu acho que é uma das coisas mais incríveis, né, no sentido de sensações, sabe assim? É aquela sensação de você poder viver ouvindo o motor acelerando, sabe, cara? Uma sensação muito bacana. Eu acho uma das coisas mais legais. E a gente que é muito sensitivo... Fábio? A gente que é muito sensitivo, a gente curte essas coisas, sabe? Você sentir aquela aceleração, sentir o corpo colando no banco, vai pra lá, meu filho. É fantástico, cara. Eu acho que o Mustang te entrega tudo isso e, logicamente, dentro de uma perspectiva de desenvolvimento legal, né? É um carro que permanece vivo, então os entusiastas de V8 estão aí com opções e, cara, isso é muito legal. Cara, sensacional. Uma das coisas que eu mais gosto é justamente, complementando o que eu falei há pouco, é andar tipo 120 por hora, como na Bandeirantes. Você vai a 2.000 giros, um pouquinho mais de 2.000 giros, nona marcha, o V8 fazendo seu trabalho de maneira fantástica, e você ouvindo, cara, esse som, cara, de V8, que é um dos mais interessantes, né, em termos de intensidade, cara, dá uma satisfação, isso que é impressionante. Sobre o câmbio de 10 velocidades, temos a opção também de trocas manuais, ele faz inclusive o ajuste, quando você bota no modo manual, você vai fazer as reduções, é muito legal, né, parece NASCAR, é bem interessante. E o câmbio funciona bem também, tá aqui no modo automático, né, para o manual você põe aqui, ou seja, e tem também esse freio aqui, que na verdade é um freio eletrônico com uma cara, com um jeitão de freio manual, porque tem o modo drift, né, um dos modos aí de uso do carro, né, que daí o cara funciona aqui e já vai puxando só. Interessante, né? É um carro que se adequa a várias coisas. Ele é um carro tipicamente americano, mas também traz coisas de outros carros, sabe assim? Ele tem um quê de carro europeu também. Na Europa vende versão 4 cilindros, que deve ser legal, lógico, também para dirigir. É que a gente gosta do V8 por uma série de fatores, né? Mas sem dúvida, a dinâmica de condução do carro é muito legal. E ele, você vê que é um carro que ele consegue mesclar essa força bruta com um acerto dinâmico. A Ford trabalhou muito nesses 60 anos e conseguiu criar um produto realmente interessante para quem gosta de carro no geral. Você pode usar ele todo dia, vai para o trabalho, pode usar num track day, ou seja, é legal esse multiuso do carro. Agora o que é mais legal nesse carro é isso aqui, ó. Dá uma ouvida. Ó, saca só. Cara, isso é fantástico. Vou encerrar a matéria com essa acelerada e vamos seguindo, meus amigos. Grande abraço. Cara, que matéria legal reunir, falar de clássico e falar de atual. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.